Vamos fazer uma série de alguns vídeos aqui do CESP, mais especificamente da última prova da Agência Nacional de Transportes Aquaviários da ANTAQ, já que o próximo concurso deles está para sair. Então vamos lá, vamos para a primeira questão, depois da vinheta. E a primeira questão que faremos essa prova vai ser a respeito desse pronome relativo que gera tanta dúvida, geram tantas questões, não só nas provas do CESP, como de outras bancas também. Vamos falar a respeito do cujo. Pausa o vídeo, resolve a questão, depois volta aqui. Fez, maravilha? Então vamos lá, cara. Estaria mantida a correção gramatical do trecho. A internet tem potencial, cuja dimensão não deve ser superdimensionada, caso se empregasse o artigo A antes do substantivo dimensão. O que eu quero aproveitar para falar para você é como que esse cujo funciona. Então a gente tem a sentença: a internet tem potencial, cuja dimensão. Cara, lembra, o cujo é sempre de alguém. Vamos sempre partir desse princípio. Eu falo que é o segundo do primeiro. Tá? Cujo é o segundo do primeiro. Significa a mãe cujo filho estava chorando. A mãe cujo filho estava chorando. O filho da mãe. O segundo do primeiro. O filho da mãe. Então o que eu tenho aí? A internet tem potencial cuja dimensão. O segundo do primeiro. Retoma o termo anterior dando valor de posse. A dimensão do potencial. Certo? O segundo é a dimensão, o primeiro é o potencial. Então, segundo do primeiro, a dimensão do potencial, o filho da mãe. Deu para entender isso aí? Maravilha? Então, o cujo, ele só pode ser usado com esse valor de posse, tá? Primeira informação que eu queria te dar. Segunda informação que eu quero aproveitar para te falar, usando essa questão como desculpa para eu falar sobre o cujo, já que eu nunca tinha falado dele aqui no canal. Vamos lá, como que a gente monta, então, essa sentença e como que a gente vai entender o cujo na oração. E esse momento é fundamental, principalmente para a gente ver funções sintáticas, enfim. Mas você tem lá, a dimensão do potencial não deve ser superdimensionada. Então essa seria a sentença. Eu tenho, a internet tem potencial. A dimensão do potencial não deve ser superdimensionada. Temos uma oração adjetiva restritiva. Maravilha? Esse do potencial é que é substituído pelo cujo para evitar repetição. O que acontece é que não só o cujo, mas todos os outros pronomes relativos, inclusive o cujo, eles ficam no início da oração a qual eles pertencem, certo? Então o cujo vai lá para o começo da oração. Então, levando o cujo para lá, a gente teria isso: cujo a dimensão não deve ser superdimensionada. Nesse cujo a dimensão não deve ser superdimensionada, está escrito, ó, a dimensão, tá vendo? Esse aqui, esse a é o artigo do substantivo dimensão, e o cujo é o do potencial. O que acontece é que esse cujo a não é permitido pela gramática. É aqui que a gente vai juntar e vai fazer o cuja. Cara, isso sempre vai acontecer. Caco, mas eu sou obrigado? Não é questão de ser obrigado ou não, é questão de a língua se estruturou assim. Assim como eu não falo a dimensão de o potencial, eu junto a preposição com o artigo e faço do potencial, eu não falo cujo o, cujo a, certo? Eu falo cujo, cuja. Então, o cujo já seria o cujo com o artigo o cuja, o cujo com o artigo a, e por aí vai. Tanto é que eu não substituí por cujo aqui porque é o potencial. Mesmo se fosse um substantivo feminino aqui, continuaria sendo cujo. O que vai determinar então se é cujo, cuja, cujos ou cujas, na verdade não é o pronome, é o artigo. O cuja é a junção do pronome cujo com o artigo a de dimensão. Então eu não posso, de fato, acrescentar um a depois do cuja, porque o a já está aqui. Eu teria duas vezes o artigo. Seria como se eu falasse, por exemplo, o filho da a mãe. Da a mãe.
Pera, mas o da já não é preposição de com o artigo a? Então eu não vou colocar da a mãe. Não, é de e a, já juntei, ficou da. Deu pra entender isso aí? Então não existe cujo o, cujo a, cujo os, cujo as. Nunca. O cujo sempre vai juntar com o artigo que estiver depois dele. Maravilha? Ficou claro isso? E cara, é um tipo de pergunta muito comum, principalmente em CESP. Tá? O CESP comumente pergunta essa possibilidade de colocar um artigo depois do cujo e não há possibilidade em que isso aconteça. Fechou? Errado, então, o item, e espero que você tenha relembrado ou, enfim, entendido como funciona o cujo. Quer mais questões? Da Antac continua aqui, vai ter mais questões sobre ela no canal. Quer mais questões sobre cujo ou sobre outros assuntos? Pede para mim aqui nos comentários e o seu pedido será atendido, beleza? Então é isso aí, muito obrigado pela participação e até o próximo vídeo.